Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Direita Sem Café. O episódio de hoje aborda a interseção entre turismo, sustentabilidade e práticas inovadoras para um futuro mais verde. Portugal brilha no turismo global com Lisboa, Porto, Algarve e Açores, destacando-se pela sua sustentabilidade. Em 2023, o nosso país recebeu 26,5 milhões de turistas, contribuindo com 13% do PIB nacional. Projetos como o Green Key e a Estratégia de Turismo 2030 reforçam o equilíbrio entre economia e ambiente. Hoje, para falar sobre este tema, temos aqui connosco o professor Artur Araújo, doutorado em Estudos do Turismo pela Universidade de Aveiro. Atualmente é diretor do curso de Turismo na Universidade Lusófona Centro Universitário do Porto, onde leciona disciplinas como Turismo e Sustentabilidade e Gestão de Crises no Turismo. Muito obrigada, professor, por estar presente, por ter aceito o convite. Obrigado a vocês pelo convite. Começando assim, introduzindo o tema, o turismo sustentável pode parecer um tema um pouco controverso ou confuso, porque existem muitas dinâmicas, muitas áreas envolvidas. O que diria que é, de facto, o turismo sustentável? Bom, para dar uma definição oficial, nomeadamente da Organização Mundial do Turismo, das Nações Unidas, o turismo sustentável é aquele que satisfaz as necessidades dos turistas e das regiões de acolhimento no presente, sem comprometer a capacidade de satisfazer essas necessidades no futuro. Então, é basicamente uma aplicação do próprio conceito de desenvolvimento sustentável ao turismo. Ou então daquela regra das 7 gerações, de que em alguns povos tradicionais você tem aquela ideia de pensar em toda decisão que você vai tomar, se preocupar com as consequências para as 7 gerações futuras. Então, normalmente, essa preocupação se reflete naquilo que a gente chama de práticas sustentáveis ou ferramentas para a sustentabilidade no turismo. E quais é que seriam essas práticas sustentáveis? Bom, as práticas sustentáveis. Pronto, primeiramente, é importante dizer que práticas sustentáveis é aquilo que toda empresa, indústria ou território precisa de adotar. Não é nem para ser mais competitivo, também ajuda a competitividade, mas para continuar a existir no nosso mundo. Porque se a gente vive num mundo de recursos naturais que são finitos, você precisa de ser sustentável ambientalmente para continuar a existir. E, no mais, se a tua indústria percebe as pessoas como recurso, e no turismo, para além dos recursos humanos propriamente ditos, a população local também tem um papel crítico, então você também precisa de ser sustentável socialmente para contar com a boa vontade dessas pessoas. Então, práticas sustentáveis, é aquilo que é preciso adotar porque garante a continuidade mesmo dos negócios no mundo de mudanças climáticas, de desafios sociais e de outras coisas. Então, no turismo, isso pode ir desde coisas mais pontuais, como eficiência energética dos hotéis ou uso eficiente da água, gestão de resíduos sólidos, até práticas mais estruturantes, como você fortalecer as cadeias de abastecimento local e você incluir a população, por exemplo, no processo de decisão sobre o desenvolvimento da atividade. E sente que os turistas e as empresas estão a adaptar e a incluir essas práticas sustentáveis ou que as estão a rejeitar? Pronto. Não vou falar do que eu sinto, vou falar do que eu sei, do que os dados mostram. E a resposta para isso é um bocado mais complexa, do que sim ou não. Por quê? Os turistas, por exemplo, alguns estudos mostram, a maioria, que os turistas, as outras variáveis sendo equivalentes, eles escolhem a opção mais sustentável. Mas é muito raro as outras variáveis serem todas equivalentes, porque são muitas variáveis, muitas delas são subjetivas. Então, para não esticar muito, vamos focar aqui em uma que é mais fácil para quase toda a gente perceber, que é o preço ou o custo do lado dos negócios. Algumas das práticas sustentáveis que eu falei, elas geram economias imediatas mesmo nos custos operacionais. De um hotel, por exemplo, você gastar menos energia, gastar menos água, todo hotel adota essas práticas a partir de um certo nível de gestão. Porque eles ganham dos dois lados, economizam e podem fazer algum marketing verde, por mais que seja greenwashing em muitos dos casos. Depois, outras práticas, elas necessariamente aumentam os custos, como você pagar decentemente as pessoas, por exemplo. Essas práticas já não são tão amplamente aceitas ou não são aceitas de forma tão espontânea pelos empreendimentos. É aqui que entra um conceito que eu e alguns outros colegas, inclusive a Isabel, que eu acho que vocês entrevistaram ou vão entrevistar, temos estudado, que é o de disponibilidade a pagar por práticas sustentáveis. E um dos estudos que a gente publicou sobre isto mostra que os turistas eles estão dispostos a pagar um preço premium por práticas sustentáveis, contanto que elas também melhorem a sua experiência. Então, o desafio está aí, é você congregar as práticas sustentáveis, mesmo as caras, e a qualidade da experiência, para você poder convencer os negócios a adotar e convencer os turistas a pagar um pouco mais por isso. Mesmo que os hotéis e toda a indústria adote estas práticas mais sustentáveis,
Continuam a existir impactos consideráveis no ambiente provocados pelo turismo? Sim, impacto sempre existe, né? Não existe atividade basicamente de impacto zero. Até existe a ideia do net zero, né? Que é você, depois fazer o offsetting disso de outras formas. Mas é por isso que eu gosto de resumir o turismo sustentável, principalmente do ponto de vista dos destinos, com uma máxima que é muito simples, que é: o turismo, para mim, ele só se justifica enquanto estratégia de desenvolvimento se ele gerar benefícios líquidos para todos os envolvidos. Ou seja, se para toda a gente que for afetada, os benefícios forem maiores e forem percebidos como mais do que compensando os custos, né? Os custos aqui não são só os econômicos, né? É como quando você recebe uma visita em casa, né? Você vai ter inconvenientes para as duas partes. Vocês vão, se calhar, ter uma despesa a mais, vai ter ali algum distúrbio nas rotinas, mas você também tem benefícios. Você se diverte, você mata a saudade. Então, para valer a pena para ti, para a tua visita, ambas têm que perceber esses benefícios como superiores aos custos. No turismo é a mesma coisa, né? Os destinos, eles também recebem visitantes. E esses visitantes, eles consomem recursos, eles causam impactos, eles causam algum distúrbio ali na rotina da população, né? Então, para que ele se justifique como estratégia de desenvolvimento, os benefícios que ele traz, eles têm que ser percebidos como maiores do que esses custos, né? Porque senão, ao fim e ao cabo, se o turismo tiver a funcionar muito bem economicamente, mas tiver a enriquecer meia dúzia de empresários às custas da qualidade de vida da população e do meio ambiente, não se justifica como estratégia de desenvolvimento. E quais é que seriam os desafios ou os obstáculos que fazem com que as empresas não se sintam tão favoráveis a investir em práticas sustentáveis? Eu acho que a resposta já está um bocado na pergunta. Elas precisam estar favoráveis, precisam estar dispostas a investir. E o desafio vai sempre passar pelo balanço financeiro, não é? Porque, as empresas, elas priorizam o lucro, né? Os investidores, eles buscam maior retorno ao investimento. Isto não é um juízo de valor, principalmente para empresas pequenos investidores, isso é o ganha-pão das pessoas, está tudo certo. No entanto, a solução, ela está no incentivo financeiro, não é? Você preservar, você respeitar as pessoas, tem que ser mais rentável do que você destruir, do que você explorar as pessoas, né? E você pode criar esta situação de maior rentabilidade de várias formas. Eu gosto muito, por exemplo, do caso da Costa Rica, em que o governo ele começou inicialmente por pagar as pessoas para manter a vegetação, para manter a mata nativa nas suas terras. Hoje, o país é referência global em ecoturismo e o próprio ecoturismo já é esse incentivo financeiro, né? Não precisa mais do governo estar ali a pagar diretamente as pessoas. A mesma lógica, ela baseou a decisão pelo turismo de gorilas na Tanzânia, por exemplo, né? Que também permite a preservação da espécie, do ecossistema e gera lucro para quem investe. Então é que está a mágica do turismo sustentável, né? Ele age dentro da própria lógica de mercado. Você não precisa apelar para a consciência ambiental do investidor para pensar para ele pedir para ele pensar nas próximas 7 gerações, porque muito raramente ele vai fazer isso, né? Mas ele ser mais rentável do que uma alternativa, isso já é mais do que argumento, mais do que suficiente. E que práticas é que poderiam ser implementadas cá em Portugal? Aqui em Portugal, Primeiramente, eu acho importante dizer que, a meu ver, em Portugal, o turismo tem muito potencial para ser mais solução do que problema. Não é? Portugal tem um potencial enorme, desde o turismo de natureza tradicional, ao enoturismo ecológico, aos desportos náuticos, né? Cada um desses segmentos tem um potencial enorme, que já era tema para mais um episódio. Então, obviamente, não é aquela panaceia que vai salvar tudo, não é? Até porque é esta mentalidade que gera os problemas de sustentabilidade que a gente enfrenta, mas pode ser o pilar de uma economia verde em Portugal. Obviamente, tem seus desafios, não é? Tem a questão, por exemplo, da crise da habitação, que termina por ser intensificada por um certo perfil de turismo urbano, aliado ali também a outros fenômenos de mobilidade, não é? E isso, a resolução exige políticas públicas. Eu não vou entrar por aqui também, porque também era tema para outro episódio, basicamente. Mas, para ser mais sucinto, vou focar em um aspecto que é chave também aqui para esse desenvolvimento sustentável da atividade, que é o marketing, não é? Outro estudo que nós publicamos sobre a disponibilidade a pagar, ele mostra que é focado na geração que eu acredito que seja a vossa. Estou a olhar para si também, para os colegas aqui, que eu acho que sejam todos Gen Zers, ele mostra que essa disponibilidade a pagar,
ela está muito associada a um conjunto de atitudes e valores que nós chamamos no estudo de No Planet B Attitudes, que muito basicamente, muito resumidamente, quem acredita na necessidade de preservação da natureza, quem acredita no papel do turismo nessa preservação e na melhoria da qualidade de vida das pessoas, e quem acredita nos riscos que são impostos pela crise climática, são as pessoas que estão mais dispostas a pagar mais por práticas sustentáveis. Então, do ponto de vista das implicações para a gestão do estudo, basicamente, Portugal tem que estruturar a sua oferta turística e promover essa oferta turística para essas pessoas. Né? E pronto, hoje com as ferramentas que você tem de marketing digital, de conteúdo, esse tipo de segmentação psicográfica, né? por valores, por crenças, é o prato do dia. Então é algo perfeitamente possível de se fazer. E a nível internacional, quais é que são os acordos que promovem esta sustentabilidade? Bom, agora, acordos internacionais. Acordos internacionais existem, não é? E pronto, se eu tivesse que destacar alguns, até destacaria alguns que não são específicos para o turismo, mas que têm linhas específicas ou citam o turismo algures, que são os próprios Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o Acordo de Paris e a Declaração de Glasgow para a Ação Climática, que você tem inclusive para a Ação Climática no turismo. No entanto, se a pergunta fosse se esses acordos são suficientes, eu diria que a resposta curta é não. E é não pela mesma razão que é não nos desafios ligados à sustentabilidade de forma mais global. O Mark Maslin, o autor um cientista climático, ele escreveu o Climate Change, a Very Short Introduction, da série de Very Short Introductions da Oxford. E ele descreve isso de uma forma que eu acho brilhante, que a crise climática e outros desafios globais, elas são difíceis de lidar porque elas escancaram alguns problemas fundamentais na forma como a gente organiza o mundo, principalmente nesse paradigma de livre comércio, com necessidade de crescimento econômico constante e um mundo dividido em estados-nação, todos ali a competir uns com os outros. Né? Não que essas coisas sejam intrinsecamente mais, nos trouxeram muito desenvolvimento, nos trouxeram muita coisa boa, mas a fatura chega. Não é? Então, essas crises, elas demandam um bocado do contrário. Né? Elas demandam mais cooperação, mais governança global, e mais uma produção e consumo dentro dos limites do planeta, né? do suficiente para todos dentro do limite do planeta, ao invés dessa necessidade de crescimento contínuo e estímulo ao consumo contínuo que a gente vive basicamente em muitos aspectos no mundo que o Aldous Huxley descreveu no Admirável Mundo Novo. Né? Então, pronto, sei que já estou a me esticar nessa resposta, mas só para fechar com o turismo é um elemento a mais nesse molho de brócolis todo. Né? É mais uma indústria que quer maximizar o consumo a todo custo. Quem advoga pelo turismo sustentável, como eu, quer que esse consumo ele se dê da forma mais benéfica possível para o meio ambiente, para as pessoas, se necessário até diminuindo esse consumo, né? Viajando para mais perto, sendo menos extravagante no consumo em viagens, mas pronto, obviamente quem investe em determinadas empresas não pode pensar dessa forma pela própria natureza do mercado. Então, os acordos existem, mas por essas razões são muito limitados. E que outras práticas é que nós, enquanto turistas, poderíamos adaptar para ter um turismo assim mais sustentável? Ok, antes de falar do que nós podemos fazer individualmente, eu acho importante destacar que, assim como em outras indústrias, no turismo o ônus de salvar o planeta não pode estar só do lado do consumidor, não é? Eu acho que, pronto, muita gente já sabe, a própria expressão pegada de carbono não foi inventada, é uma ferramenta de sustentabilidade importante, mas foi popularizada por uma campanha de marketing da BP que basicamente inaugurou essa onda de culpabilizar o consumidor, enquanto eles próprios continuavam com seu modelo de negócio extremamente predatório, né, e a fazer lobby para que o consumidor basicamente não tivesse escolha. Não é? Então, as mudanças têm que ser mais sistêmicas. Dito isto, não faz mal nenhum nós fazermos o que está ao nosso alcance. Não é? Como, por exemplo, utilizar transportes menos poluentes. Não precisa ser... Pronto, eu viajava de bicicleta, deixei mais de viajar agora porque meu filho nasceu e pronto, agora não posso. Mas não precisa de ser a bicicleta. Não é? Eu sei que isto não é para toda a gente. As pessoas têm outros estilos de vida, têm outras limitações, enfim. Mas pode ser o comboio. Não é? Evitar, por exemplo, cruzeiros marítimos e coisas do tipo, para não esticar muito aqui, também era tema para outro episódio, mas só uma
prática, por exemplo, que eles fazem é utilizar bandeiras de conveniência para fugir das regras, tanto ambientais quanto trabalhistas, de seus países de origem. Então, imagina as consequências que isso traz. Viajar mais por Portugal, não é, para os portugueses, valorizar as tasquinhas, as pousadas, os pequenos negócios que compram em produtores locais, né, fazem o dinheiro circular pelas comunidades, fixam as pessoas nos territórios. Eu diria que o principal é isso, né? Depois vem aquelas pequenas coisas como evitar desperdícios, não é? Você reutilizar a toalha, você não lava a toalha, imagine que não lave a toalha todos os dias em casa, também não precisa lavar no hotel. E, sobretudo, adotar práticas sustentáveis também no dia a dia, né? Não adianta sermos turistas sustentáveis, mas depois em casa não ligarmos nada a isto. Obrigada, professor, por ter aceito este convite. Obrigada por nos ter consciencializado um bocadinho mais sobre este tema. Obrigada por terem assistido a mais um episódio e vemo-nos no próximo episódio.